Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor, canal de estudos bíblicos, né, meu irmão, minha irmã? Canal de estudo e aplicação de teologia bíblica, porque teologia bíblica é feita a partir da Bíblia, né? Hoje nós vamos começar estudando e terminar a segunda carta de Pedro, tá? E logo o autor se apresenta como sendo ele, Simão Pedro, né, meu irmão, minha irmã? E Pedro, embora seja a segunda carta, ele tem alguns aspectos diferentes da primeira, tá? Embora seja a realidade dele a mesma, tá? Essa carta de Pedro foi escrita no fim da vida de Pedro, né? Depois da carta anterior, essa aqui foi a segunda carta e foi perto do fim da vida de Pedro, que foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, né? E foi durante o reinado de Nero, que a perseguição aqui, esse contexto de Pedro aqui, tá, os cristãos em Roma estavam sendo perseguidos por Nero, né? Portanto, a morte deve ter ocorrido, de Pedro deve ter ocorrido antes do ano 68 depois de Cristo, né? E o propósito dessa carta aqui, da segunda carta, é também naquele ambiente de fofoca, naquele ambiente de perseguição, exortarem os cristãos a permanecerem firmes na fé, né? E ensinar a lidar com os falsos mestres que muitas vezes entravam no meio da comunidade de fé lá, tá? E vocês vão ver, interessante também, que ele fala a respeito da segunda vinda de Cristo, tá? Começa assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você está percebendo aqui que a graça e o conhecimento estão sempre aliados, né? A graça e a fé estão sempre aliados ao conhecimento de Cristo Jesus, né? Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, aqui, quando a gente aceita, você aceita, Jesus te aceita porque você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, a fé é instaurada em você, a fé torna você fruto da sua conversão, né? Então, a obra excelente de Jesus Cristo nos acrescenta a fé, né? E nos dá as grandiosas promessas, meu irmão e minha irmã. Grandiosas promessas. E aqui, a gente precisa ter cuidado, quando ele fala aqui dessa maneira, nos deu grandiosas, preciosas promessas, não é que nós que estamos nos tornando divinos, né? Em algum sentido. Ele aqui está querendo dizer apenas que o Espírito Santo de Deus habita em nós, uma vez que a gente aceita, né? E quais são essas promessas? O Espírito Santo de Deus habita em nós, é a nossa salvação, o nosso perdão, a justificação do nosso pecado. Não é uma justificativa para o pecado, é uma justificação, ou seja, livres da condenação eterna, tá? Por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, o amor. Então vocês estão vendo aqui que essas coisas todas, a partir da salvação, da justificação, que Jesus produz em nós a fé, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, a gente deve buscar a virtude o conhecimento. Não basta você ter a virtude lá, mas a fé, ela é alimentada pelo conhecimento da palavra, ler a palavra. E isso aqui gera em nós virtudes, é preciso ter muito cuidado. A fé não é um estado contemplativo e nem é um estado de acomodação,
tá? É preciso buscar o conhecimento. Aqui, inclusive, isso aí é um amadurecimento na fé, tá? Porque esses conhecimentos aqui levam ao amor. Eu me lembro sempre do eunuco lá em Atos, quando Filipe pergunta para ele: você sabe o que está lendo? Ele disse: se ninguém me explicar, eu não sei, não estarei sabendo o que estou lendo. E Filipe foi explicar: meu irmão, minha irmã, se você não abrir a Bíblia para estudar, você não vai ter dúvidas. Só aprende quem tem dúvida e busca uma pessoa que saiba ou peça a iluminação do Espírito Santo. Mas é preciso para conhecer a Bíblia, é preciso estudar a Bíblia e não sair dela, tá? E aí, Pedro vai continuar escrevendo sobre os falsos mestres e a sua destruição. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como até hoje, a gente tem os profetas das profetadas, né? Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Pedro está falando aqui, no passado lá, né? Surgiram aqui, lá no Antigo Testamento, tinha os falsos profetas, como aqui em Pedro, e Pedro está alertando que iriam surgir falsos profetas, como ainda hoje surgem falsos profetas, né? Eles introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a destruição. Muitos seguirão caminhos vergonhosos desses homens, por causa deles será difamado o caminho da verdade. E aí a palavra diz claramente: por causa de vocês e do comportamento de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre as nações, né? Há muito tempo sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, Noé e sua família, né? Então a gente precisa ficar atento a esses falsos mestres. Meu irmão e minha irmã, isso aqui, e a gente tem que insistir nos dias de hoje, isso aqui não é um livro de autoajuda, não é um livro de frases feitas, e não é um livro como é que eu vou dizer? Não é um livro que você vai achar aqui escrito que você está com dificuldade financeira, você vai ter solução para sua dificuldade financeira. Não é. A Bíblia não é um livro romântico, não é um livro de soluções imediatas e nem é um livro de soluções mágicas. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus, né? E os evangelhos, os quatro evangelhos são uma biografia de Jesus Cristo, o que ele fez, como a gente deve se comportar, né? E como a gente deve seguir. Então, o Evangelho, o Novo Testamento, não está tratando aqui de se livrar de problemas, nem autoajuda. É a revelação de Deus, precisa entender isso. Mas a gente só entende isso fazendo o quê? Como está escrito aqui, senão a gente acaba errando, né? Trazendo o que aqui? Trazendo falsas heresias. Se vocês não sabem, vocês vão seguir falsas heresias, tá? Não acreditar, porque as promessas, volto a insistir nisso, porque as promessas de Deus, realmente as promessas têm que estar na Bíblia. Deus não te prometeu carro, não te prometeu livrar de problema nenhum. Mas ele disse: a todo aquele que crê, este será salvo. Porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Tá? Aí vem falando aqui: amados, sobre diz o Senhor, amado, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas, quero despertar toda essa lembrança da sua mente sincera, para que você se recorde das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, sabe que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com as promessas da sua vinda? Perguntarão. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como está no princípio da criação. Eles mesmos respondem: não se esqueçam disso, amados. O Senhor
Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá como um ladrão. E aqui, meu irmão, eu preciso ressaltar uma coisa aqui. Aonde o dia vem tal, faz uma conta mágica lá, no número vem tal dia, vem tal hora. Vem. A gente tem que ficar pronto e atento. E os últimos dias já começaram. Quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, como está escrito, a partir daí já começamos a caminhar para o fim da história. E a segunda vinda é breve. Então não cabe a gente conhecer. A gente tem que estar pronto, né? A gente tem que estar bem pronto sobre isso, tá? Meu irmão e minha irmã, Pedro que está alertando, e foi um alerta. Portanto, amados, sabendo de guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja agora para todos sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, conhecimento, fé, graça, fé e conhecimento. Peça a iluminação do Espírito Santo para que você compreenda o que está falando a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre nós, nos confortando e nos fazendo entender a mensagem. Deus abençoe. Amém.